Eu acho que não é a mesma letra. O samba, assim, falando musicalmente, o que o samba é? Qual é a estrutura do samba? O samba é a composição do jazz com bossa nova, certo? É o jazz americano que vem para cá, se funde com bossa nova e cria o samba. O samba, ele vem disso aí. Então, você tem que entender o seguinte, e o samba, existem vários tipos de samba. Existe aquele samba elitizado, certo? Que ele é mais puxado para o jazz, ele é mais puxado, mais requintado. E você tem um samba de escola de samba mesmo, que ele é mais candomblezado. Esse aí eu tenho minhas reservas. Entendeu? Esse aí é aquele samba mais do repique, ele é mais, entendeu? Puxado, entendeu? Por uma cultura, entendeu? Que é contrária à nossa. E aqui eu não estou fazendo uma intolerância religiosa, gente. Só que é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, eles têm o direito deles de expressar a fé deles, nós temos o nosso. Isso não me dá o direito de ir lá, tacar pedra lá no terreiro, nem nada. Mas eu tenho a liberdade de não querer colocar uma música que é do culto deles no nosso. Porque a minha adoração é outra, não é a deles. Mas é que agora cantando música dentro da igreja no ritmo de samba. Não é, lógico. Eu acho que deveria se... Eu acho que aí sim deveria ser assim... Antes de colocar uma coisa dessa dentro da igreja, se averiguar isso, entendeu? Isso tem que ser observado. Isso tem que ser observado. Porque o que acontece? A criatividade, ela não vem do inferno, ela vem de Deus. O diabo usa a criatividade dos homens para distorcer aquilo que era para Deus. Então os ritmos, as composições, elas vêm de uma criatividade que nós herdamos de Deus. Então essa ideia de criação, de inovação, fazer coisas novas. Deus é o Deus do novo, gente. Então as músicas, elas estão sempre mudando, porque isso faz parte da natureza humana e isso faz parte da comunicação com Deus. É que nem o Evangelho. Porque os antigos, às vezes, eles têm muita dificuldade em entender isso. Porque eles não entendem uma das características do Evangelho principal, que o Evangelho, ele se renova o tempo todo. Por quê? Porque se o Evangelho é uma criação de Deus e Deus é o Deus do novo, por que Deus é o Deus do novo? Vou explicar para vocês. Uma árvore. Qual é a maior característica na vida de uma árvore? Cresce folha, cai folha, e o que acontece? Nasce de novo, se renova. Sempre folha nova. A folha que caiu é a mesma a que está nascendo? Não, se renovou. Se você olhar, nós o tempo todo estamos nos renovando. Em questão de células, em questão de tudo. Toda a criação de Deus é assim. A única coisa que não se renova é a nossa criação dos homens. Que nem parede. Parede se renova sozinha? Ela tem a regeneração de Deus? Não, porque fomos nós que criamos, então ela não se renova, ela apodrece. O ferro apodrece. Agora, o que é de Deus se renova o tempo todo. O mar se renova. Tudo se renova. A floresta se renova. Porque Deus cria as coisas assim. Se o Evangelho é uma criação de Deus, qual é a maior característica do Evangelho? Se renovar o tempo todo. Por que existe avivamento? Por causa disso. Porque é Deus renovando o Evangelho o tempo todo. Renovando. É o mesmo Evangelho, gente. É a mesma árvore. Só mudou as folhas. É o mesmo Cristo. É a mesma palavra, é o mesmo Espírito. Só muda a folha. E os antigos não entenderam essa característica do Evangelho, do renovo. É por isso que cada geração parece que o Evangelho muda. As músicas mudam, a adoração muda, tudo muda. É o renovo. Assim entendo eu. Pode falar, Radis. Criação do homem. Mas ela não se renova, né? Sim, mas ela se renova por um movimento humano, não por um movimento divino, digamos assim. Mas você tem que entender o seguinte, que a criação, a capacidade criativa do homem, ela é um atributo comunicável de Deus. Por quê? Porque Deus é um ser inteligente, certo? A inteligência é um atributo de Deus. Deus é um ser inteligente. Nós somos inteligentes por quê? Porque Deus é inteligente. É uma comunicação de Deus a nós. Então Deus tem sua ciência, tem sua tecnologia e nós temos a nossa, porque isso é comunicado a nós. O problema são as distorções.
Como eu mostrei, o diabo vai pegar essa ferramenta e vai distorcer ela e vai criar ela numa abominação como nunca se viu na humanidade. Esse é o problema. É quando o diabo toca no negócio. E como nós estamos em uma condição de pecado, nós nos tornamos muito vulneráveis para o diabo. Por causa da nossa condição. Entendeu? Porque nós estamos numa condição de quê? De engano. Nós somos enganados pelas trevas. É diferente dos demônios. Os demônios, eles não são enganados pelas trevas. Eles não estão no engano. Por quê? Porque eles fazem aquilo porque eles querem. Os demônios, eles se rebelaram a Deus porque eles queriam se rebelar a Deus. Eles não foram enganados como nós. Por isso que você tem que entender porque não há redenção para o inferno. Para o diabo e para os seus anjos. O diabo, ele não foi enganado, ele não foi traído, ele não houve uma persuasão, não. Ele fez aquilo ali, tudo planejado. E quem seguiu ele queria aquilo ali. Fez de propósito. É diferente de nós, do ímpio que é enganado. E por isso que Deus tem tanta misericórdia dos homens. Deus tem misericórdia dos homens por causa disso, que Deus sabe que o erro dos homens é um erro pautado no engano. E você vai ver que na Bíblia o tempo todo Deus fala isso. Isso não quer dizer que o homem não vai ter consequências. Deus vai isentá-lo de consequências. Mas você tem que levar em consideração que as nossas consequências são muito menores do que a do diabo. A Bíblia diz que quem vai mais sofrer no lago de fogo é quem? Eles. Por quê? Porque eles estão fazendo consciente. Eles não estão fazendo inconsciente. Mais alguma pergunta? Eliésio? Sofrimento, você acabou de falar. Como a gente pode definir esse sofrimento? Porque um pecou mais, outro pecou menos? Não seria. Olha, numa questão da justiça de Deus, ele vai ter medidas de julgamento, certo? Então, o diabo, por ele pecar consciente, ele vai sofrer mais no lago de fogo do que nós. É o que a Bíblia narra. Como que vai ser esse sofrimento? A Bíblia não narra. Jesus, ele fala, né, que haverá menos vigor para sobre o corpo. Sim, isso aí. E você sabe por quê? Não. Por uma questão de medida de revelação. Aí eu vou explicar para vocês um princípio que vocês vão entender porque não há diferença entre a época da lei e a época da graça. Muita gente fala o seguinte, que olha, as pessoas no deserto eram fulminadas porque era a época da lei, certo? As pessoas morriam apedrejadas porque era a época da lei, certo? Não tem nada a ver com isso. E esse texto de Jesus explica. Por quê? Porque o povo era fulminado no deserto. Porque o povo viu o mar se abrir, maná cair do céu, tocar na rocha, água jorrar, as 10 pragas, eles viram a glória de Deus. Então, quando você recebe uma revelação de Deus, isso gera uma responsabilidade na sua vida. Você começa a se tornar indesculpável diante de Deus. E o que Jesus está falando para Cafarnaum? Olha, se Sodoma e Gomorra tivesse visto o próprio Filho de Deus operando um milagre no mundo, eles teriam crido. Vocês estão vendo, vocês receberam uma revelação. Vocês são privilegiados. E isso gera uma responsabilidade em vocês. E como vocês não cumpriram com as responsabilidades, o castigo de vocês é pior do que aqueles. Porque nós somos julgados a partir daquilo que conhecemos. Então, toda palavra que vem na sua vida, Eliésio, ela te traz vida e morte. A palavra de Deus, ela veio tanto para salvar o mundo e condenar o mundo. Porque a palavra que veio sobre a vida de Noé, salvou a família de Noé e condenou o mundo inteiro. Então a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela traz vida e morte, ela mata e traz vida, ela mata e traz vida. Então toda revelação que é liberada na sua vida e você não responde à altura dela, você se torna culpado diante de Deus. Por isso que a ignorância às vezes é uma bênção. Agora você vai entender porque há certas comunidades evangélicas que Deus não faz milagre. Isso é misericórdia de Deus, gente. Porque se Deus chega numa igreja, vamos dizer assim, tradicional, zona, e faz um cara levantar e as pessoas não creem, elas se tornam culpadas daquilo.
Então Deus prefere não liberar para preservar elas na ignorância, porque conhece o coração duro deles, para haver misericórdia na vida deles. Isso é misericórdia de Deus, gente. Essa palavra que você liberou aí foi muito importante para mim. Por quê? Aconteceu um fato no centro de recuperação que um dos irmãos que não queria nada com nada ia sair. E aí ele recebeu uma revelação que o Senhor falava com ele para ele comer a palavra dele. Porque grandes coisas o Senhor faria através da vida dele. E o tempo se passou, esse jovem não quis nada com nada e saiu. E eu dentro de mim falei, poxa, se Deus falasse isso comigo, é ruim de não comer a Bíblia. Veja só, por isso que agora ia tirar nossas dúvidas. Aconteceu que Deus usando o pastor presidente lá no projeto, pastor Valdir, e ele trouxe essa profecia para mim, essa revelação. Que o Senhor falava que o que eu tinha feito aos olhos dele tinha se agradado. E que os meus inimigos, eles iriam vir por diversos caminhos, mas por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugiriam. E que era para mim comer a palavra. Então, isso foi muito revelador para mim, porque como a palavra é revelada, né, e se eu não correspondo à altura, você se torna culpado. Isso aí. É tipo isso. Agora você entende o que esse texto, por um caminho vieram, por 7 fugirão? Eu ainda tenho minhas dúvidas. Então, você tem que entender que esse salmo, os salmos, esse é um grande problema da Bíblia, que às vezes as pessoas não interpretam, porque quando Davi está falando dos inimigos, a gente pensa que são inimigos humanos. Se são inimigos humanos, Davi ele está desonrando o mandamento de Deus, que é amar os seus inimigos. E ele se torna culpado diante de Deus. O que ele está falando que odeia os seus inimigos? Senhor, eu odeio os ímpios, porque eles odeiam a ti. Ele não está falando dos ímpios humanos. Ele está falando dos ímpios que são 100% ímpios. E quem são esses? Os demônios. Eles são os pais da impiedade. Os inimigos de Davi são espirituais. Esses são os verdadeiros inimigos. Por isso que ele os odeia, porque ele conhece a natureza deles. Por isso que o tempo todo você vai ver que eles falam de tipos de pessoas que são maus, de uma maldade terrível. Eles são 100% maus. Então, quando o texto está falando essa questão do vieram por um caminho, por 7 fugirão, ele está falando dos demônios. É uma palavra espiritual. É tanto que quando a gente até orou aqui pela igreja, era o texto que a gente mais citava para os demônios. Por uma porta vocês entraram, por 7 vocês sairão. E corriam em debandada, porque essa palavra é profética na vida deles. Eles conhecem a Bíblia. Eles sabem que essa palavra era para eles. Entendeu? Talvez Davi, naquele momento ali de inspiração do Espírito, poderia até ele achar que ele estava criando salmos para os homens, mas com certeza o Espírito estava usando ele ali para trazer palavras proféticas ao diabo. Por quê? Porque a Bíblia ela se comunica em 4 esferas, certo? Ela fala para reis, governos. A Bíblia ela fala para governos. Ela diz para o mundo o que ela vai fazer. Ela libera a palavra profética para governos, ela libera a palavra profética para a sua igreja, ela se comunica pela palavra através da sua igreja.